no Brasil. Nesse momento, teremos mais uma apresentação especial que traz à pauta a atuação da Secretaria de Prêmios e Apostas, com foco nos desafios do monitoramento e da fiscalização no mercado de apostas. Para esse importante debate, convidamos Fábio Macorim, subsecretário de Monitoramento e Fiscalização. Em sua fala, ele irá abordar os desafios do acompanhamento regulatório, os mecanismos de fiscalização e o papel do Estado na promoção da integridade, da conformidade e da segurança jurídica do setor. Fábio Macorim é agente da Polícia Federal, bacharel em Direito e especialista em Ciências Penais. Também atua como professor da Academia Nacional de Polícia, com experiência nas áreas de crimes cibernéticos, investigação de fraudes bancárias eletrônicas e uso de ferramentas de fontes abertas, uma trajetória que reforça sua atuação técnica e estratégica no enfrentamento de práticas ilícitas e no fortalecimento da regulação. Com vocês, Fábio Macorim, para os aplausos da nossa audiência. Obrigado. Obrigado a todas e todos. Uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez ao BSigma pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo falar um pouco a respeito do trabalho que a gente tem realizado dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas e, mais especificamente, dentro da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização. A subsecretaria pela qual hoje eu estou responsável é uma subsecretaria que, ali dentro da estrutura da SPA, é uma subsecretaria que hoje conta com pelo menos 4 atribuições ali essenciais que são representadas exatamente pelas coordenações gerais de fiscalização. 4 coordenações gerais que a gente tem dentro da SMF. Uma coordenação geral de fiscalização de apostas, que hoje está representada aqui pelo Renato Pucci, nosso coordenador geral de fiscalização de apostas. Uma coordenação geral de monitoramento e prevenção à lavagem de dinheiro, que nós temos hoje o representante aqui, o André Weiner, que está aqui me acompanhando. Temos uma coordenação geral voltada à área de sistemas, que é a área onde a gente tem ali a interlocução com o SERPRO para o desenvolvimento do SIGAP, que é o principal sistema utilizado nas apostas, mas também temos a área de promoção comercial e a área de sistemas também provê a área de promoção comercial com esses sistemas. E temos especificamente a coordenação geral de prevenção, aliás, de fiscalização de promoções comerciais, que é uma outra temática que a SPA trabalha, que muitas vezes não tem o conhecimento que a SPA não cuida somente das apostas, das loterias, mas também das promoções comerciais, que vão desde o Vale Brinde, que é oferecido dentro dos produtos, até as promoções de final de ano, sorteios de veículos, carros e tudo mais. O pessoal descobriu recentemente que nós temos essa coordenação da fiscalização de promoções comerciais por conta de algumas promoções comerciais advindas do setor, sem as devidas autorizações, assim como o processo ali por onde passam as apostas, também a promoção comercial ela demanda um processo de autorização, um processo de prestação de contas e, eventualmente, quando isso não é feito, cai lá para a nossa colega a doutora Rayana, que aplica as punições. E, eventualmente, recentemente, por conta de algumas promoções comerciais realizadas pelos agentes operadores de apostas, os quais, por conta de uma lei bastante antiga, mas que ainda está em vigor, não são autorizados a realizar promoções comerciais, alguns operadores, ultimamente, receberam algumas notificações aí, por conta dessas promoções irregulares. Pois bem, e o que a gente faz lá em termos de apostas, em termos de fiscalização de apostas? Temos as 2 vertentes principais nas quais a SPA trabalha na fiscalização. Primeiro, olhar para dentro dos agentes regulados. Então, dentro daqueles operadores que já passaram pelo processo, que já estão operando, que já estão explorando as apostas, a Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização tem esse olhar para a regularidade desse produto que vem sendo oferecido. Então, ali, nós olhamos desde publicidade, ofertas dos produtos que estão nas plataformas, se aquele produto ele está dentro da lista das modalidades autorizadas pelo Ministério do Esporte, se a publicidade ela segue os padrões estabelecidos ali pela portaria 1231,
Então, a gente tem uma série de fatores que a gente observa. Os processos de KYC, os processos de onboarding dessas plataformas. Então, tudo isso é observado dentro da Subsecretaria de Fiscalização, mais especificamente na Coordenação Geral de Fiscalização de Apostas. Então, a conduta do agente operador, ela é fiscalizada por nós. Mas também aqueles que não passaram pelo processo de autorização e que insistem em explorar as modalidades lotéricas sem a devida autorização, de uma maneira que consideramos exatamente ilegal a oferta dessas apostas. Então, a Secretaria de Fiscalização também atua no monitoramento e na fiscalização desses que insistem em oferecer o produto para o mercado ilegal. E essa é uma temática que o mercado tem muito interesse, né? Nós somos bastante cobrados com relação a essas ações, afinal de contas é uma concorrência desleal. Quando a gente fala de mercado ilegal de apostas, a gente está falando daquele operador que não tem processo de KYC, que não evita que um menor de idade entre na plataforma, que não tem um olhar para o jogo responsável, então, para ele não importa se a pessoa está sendo acometida por algum problema psicológico, se ela está com problemas financeiros. Essas plataformas ilegais, elas não estão preocupadas com o consumidor, diferente das plataformas autorizadas, que têm todos os requisitos, tem que estar vinculada ao consumidor.gov, tem que ter um sistema de prevenção a problemas com o jogo, tem que exercer o jogo responsável. Então, para nós também, não só porque o setor nos demanda disso, por conta de terem pago a sua outorga e terem uma concorrência desleal, mas para a SPA isso é muito importante, porque, afinal de contas, as nossas regras, as regras que nós tivemos tanto trabalho para produzir e para impor ao mercado, com esse olhar de proteção ao consumidor, quando esse consumidor vai para o mercado ilegal, a gente perde esse controle e aí todo aquele ordenamento jurídico que a gente tem, ele deixa de fazer sentido quando explorado por alguém que não tem a devida licença e que não observa esses regramentos. Considerando isso, a Secretaria de Prêmios e Apostas hoje atua em 4 vertentes diferentes em relação ao combate ao mercado ilegal. Primeiramente, a gente tem a vertente cibernética, que é vinculada ao bloqueio desses sites. Então, como a gente sabe, né, a modalidade hoje ela é explorada no ambiente online, na internet, e para a gente poder exercer essa fiscalização e esse poder de cogência contra o mercado ilegal, a gente se baseia num acordo de cooperação que nós temos com a Agência Nacional de Telecomunicações, com a Anatel, que nos possibilita o envio dessas comunicações para a derrubada, para o bloqueio dos sites. Nesse ponto em especial, nós temos uma prerrogativa que ela é bastante peculiar para a Secretaria de Prêmios e Apostas. Nem todos os outros reguladores de outros mercados dentro do Brasil têm a possibilidade de agir contra o mercado ilegal da maneira que a SPA tem. Essa prerrogativa de determinar a retirada de aplicativos da internet, de realizar o bloqueio de sites, ela facilita muito a nossa vida por conta de não ser necessário a gente demandar ao Ministério Público, a polícia ou o Judiciário para que essas ordens de bloqueio sejam implementadas. Essas dificuldades a gente vê em outras jurisdições, inclusive vizinhos nossos aqui na América do Sul que sofrem. Se vocês imaginam que a gente tem um problema grande com o mercado ilegal, pensem nos nossos colegas de Buenos Aires, por exemplo, que tem uma estimativa de que 90% do mercado deles de jogos online estão no ilegal. Então, e muito disso se reflete por conta de não terem essa prerrogativa de poder exercer o seu poder de congência diretamente e sempre depender de uma ordem judicial, de uma representação, para que eles possam agir dessa maneira. Pois bem, uma vez que nos foi dada essa atribuição, então a gente procura usar da melhor maneira possível. Por meio desse primeiro acordo de cooperação que nós celebramos com a Anatel, nós, ao identificarmos esses operadores ilegais, nós montamos listas com essas URLs e encaminhamos para a Anatel para que ela proceda ao bloqueio desses sites. E aí vocês devem perguntar, mas por que esses sites eles não são fechados, retirados do ar, e os donos do site não são responsabilizados? Porque existe uma dificuldade que é uma dificuldade estrutural. Então, esses sites, eles
muitas vezes, ou na sua grande maioria, não estão hospedados no Brasil. E esse já começa a ser um empecilho para você realmente fazer um bloqueio, uma retirada desse site do ar. Para que a gente pudesse retirar efetivamente um site do ar, seria necessário que a gente conseguisse alcançar o provedor da tecnologia do site. Mas como isso está alocado no exterior, muitas vezes a mão forte do Estado brasileiro não consegue alcançar, principalmente quando a gente fala daqueles paraísos cibernéticos, né? Muita gente já deve ter ouvido falar de paraíso fiscal. E o que é o paraíso fiscal? São aqueles locais que não compartilham informações e que não recebem ordens de outra jurisdição. Isso é um paraíso fiscal, é um local que não compartilha informações financeiras com outras jurisdições. E nós temos também os paraísos cibernéticos, que são os locais que não compartilham informações com o resto do mundo e que hospedam sites das mais variáveis que vocês possam imaginar, desde a pornografia infantil até passando por todos os tipos de fraudes que vocês imaginarem, chegando nas apostas ilegais. Então, o que a gente tem de alternativa hoje para o ambiente cibernético é realmente o bloqueio desses sites pelos provedores de internet do país. Então, a Anatel, quando tem na mão essas listas que nós enviamos para eles, eles comunicam os provedores de internet ao redor do país. São aproximadamente 20 mil provedores de internet, então vocês vejam que não é um trabalho tão simples de ser feito, mas essas empresas são comunicadas dessas listas e elas implementam esses bloqueios dentro das suas respectivas empresas de provedores de internet. Para melhorar, né, esse trabalho, a gente tem desenvolvido novas ferramentas e por meio de uma parceria que a gente tem hoje, num acordo de cooperação com a Anatel e com uma das associações do mercado, a NJL, a gente dispõe hoje de uma ferramenta que faz esse trabalho de identificação e de qualificação das informações do mercado ilegal de maneira automatizada. Então, hoje nós temos sistemas que trabalham para nós, não é mais necessário que os servidores da SPA entrem em plataforma para registrar os indícios de ilegalidade e fazer as comunicações para a Anatel. Então, hoje a gente já conta com tecnologias que nos auxiliam, não só para identificar os sites, mas também para identificar aquilo que a gente chama da segunda vertente de atuação contra o mercado ilegal, que é a vertente financeira. Pois bem, o que a gente tem feito em relação à vertente financeira do mercado de apostas ilegais? Quando nós identificamos uma casa oferecendo as apostas no ambiente offshore, a gente busca identificar qual é o meio de pagamento que está provendo esse serviço para essas bets. E aí, nesse trabalho que a gente já vem realizando desde 2024, a gente pôde perceber que, em sua grande maioria, essas casas ilegais, elas se utilizam de empresas de meios de pagamento que ainda não são reguladas pelo Banco Central e, por isso, não tem exatamente um regulador que os fiscalize de maneira mais assídua. E essas empresas de pagamento, elas permitem a abertura do que se chama de contas bolsão. Essas contas bolsão são contas que são abertas por empresas que não são exatamente empresas que estão cadastradas como empresas de apostas. Você tem ali desde posto de gasolina, padaria, passando por empresas de tecnologia e e-commerce, que se travestem ali de uma empresa de meio de pagamento, quando, na verdade, ela é só uma conta dentro de uma empresa de um meio de pagamento, e ali elas rodam esse mercado de apostas ilegais. Bom, identificado esse problema, partimos para a ação em cima desses players. Então, já de início, a SPA, quando identificava essas instituições de pagamento, já iniciou realizando as notificações tanto para o Banco Central, para a Receita Federal e para as forças policiais a respeito dessa oferta, desse mercado de pagamento para um mercado ilegal, mas posteriormente, ali já em meados de 2025, nós instituímos uma portaria específica para tratar dos comandos que são direcionados ao mercado de pagamento. E aí a gente está falando mais especificamente do artigo 21 e seguintes da Lei 14.790. Esses dispositivos, eles vedam expressamente que as instituições deem curso a essas transações e esse dispositivo ele demandava uma regulação sobre ele. Então, ali
em maio de 2025, se eu não me engano, nós soltamos a portaria 566, que traz algumas diretrizes para o mercado financeiro e para as instituições de pagamento. Mas, para nossa sorte e para nossa vantagem, esse ano nós tivemos alguns incrementos legislativos bastante significativos nessa vertente. Então, nós temos a Lei Complementar 224, que ela traz uma responsabilidade tributária para os meios de pagamento que oferecem para o mercado ilegal e também para aqueles que fazem publicidade para esse mercado ilegal. Então, nesse momento da publicação da Lei Complementar 224, nós já vimos a necessidade de incrementarmos a nossa portaria 566 para que a gente pudesse ter exatamente o volume de apostas que gira nesse mercado ilegal para que a própria Receita Federal possa realizar essa atribuição de responsabilidade solidária tributária para esses players. Mas, posteriormente, quando já estávamos nesse trabalho de reconstrução da portaria 566, veio a lei da antifacções, que também trouxe comandos mais diretos ao mercado financeiro e também ao próprio regulador, que é o Banco Central. Então, hoje, o Banco Central está ali com uma obrigação de fazer uma regulamentação também para esse setor, principalmente no que tange ao bloqueio e encerramento das contas que estão sendo utilizadas pelo mercado ilegal. E aí nós precisamos reiniciar o nosso trabalho de construção da nova portaria voltada ao mercado financeiro, ou seja, a nova portaria 566, que será trazida, e nós estamos exatamente nessa fase. Nós submetemos um primeiro esboço, uma primeira minuta dessa portaria para as federações e associações do mercado financeiro, e agora, depois que recebemos os inputs deles, estamos trabalhando para que saia uma nova portaria voltada ao mercado financeiro, e aí sim, com todos os requisitos necessários para que a gente possa tanto fazer essa responsabilização tributária daqueles que oferecem para o mercado ilegal, como também para determinar o bloqueio e as destinações dos valores que eventualmente sejam bloqueados dentro dessas contas, que também devem ser encerradas. Então, a segunda vertente, a vertente financeira, é uma vertente em que a gente aposta muito que teremos um sucesso bastante considerável quando estivermos com todo esse regramento implementado e com os procedimentos já efetivamente implementados em relação ao mercado financeiro. A terceira vertente, que a gente fala da vertente da publicidade, nós temos realizado um monitoramento interno, principalmente de redes sociais, que a gente sabe que é um veículo que ele é muito eficaz para a divulgação de plataformas ilegais, afinal, basta um clique para que você esteja dentro de uma plataforma ilegal. Então, a gente tem esse monitoramento interno, qual a gente realiza, e a gente se vale de um acordo de cooperação que nós temos com o Conselho Digital, para que as Big Techs, as redes sociais, nos forneçam canais exclusivos por meio do qual a gente possa fazer a notificação para retirada dessa publicidade. Com essas ações, a gente já chegou aproximadamente aí a cerca de 200... Aqui são números de 2025, tá? Então, ali em 2025 tivemos 229 publicações removidas e 324 perfis removidos. Mas a gente também conta ainda com o auxílio do próprio CONAR. O CONAR, ele tem ferramentas também, tem sistemas de tecnologia bastante avançados, que eles fazem as varreduras das redes sociais e das mídias e nos informam a respeito das irregularidades constatadas. Então, esses dois acordos têm colaborado bastante com a gente e com o advento da Lei Complementar 224, eles, a partir de agora, também passam a ser responsáveis tributários quando permitem que esse tipo de publicidade ocorra dentro das suas casas. Então, a gente vê que não só a regulação, mas a lei também vem apertando para o lado daqueles que insistem em operar na ilegalidade. E a quarta vertente com a qual a gente tem trabalhado é a vertente regulatória. Então, todos esses normativos que a gente tem trazido para o mercado financeiro, para os próprios operadores, e também a busca pela regulação do mercado B2B. Nós já soltamos uma primeira minuta relacionada à regulação dos provedores de serviços e produtos para o mercado de apostas.
Nós recebemos na consulta pública diversas manifestações do setor e de fora, as quais a gente está trabalhando e internalizando para a publicação dessa nova portaria, que também vai nos reforçar nesse combate ao mercado ilegal, pois uma vez que um provedor de jogos, um provedor de plataformas, ele esteja registrado dentro da SPA, ele não poderá oferecer os seus produtos para o mercado ilegal. E aí nós teremos uma ação bastante efetiva também nessa vertente. Pois bem, é dessa maneira que a gente tem trabalhado dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas, mais especificamente na nossa área de fiscalização. Além do mercado ilegal, nós temos as nossas ações relacionadas em relação aos operadores já autorizados. Esses são os números de 25. Como eu comentei ali no evento de abertura, nós pretendemos soltar agora no mês de abril os dados do primeiro trimestre do mercado, e aí a gente deve trazer tanto os dados da parte das arrecadações, dos volumes de apostadores e volumes de apostas dentro do mercado, mas também os resultados já desse primeiro trimestre de ações de fiscalização, já contando com o laboratório virtual e com todas essas outras vertentes relacionadas ao combate ao mercado ilegal e a regulação do setor em si. Tá? Então, isso tudo é para que vocês tenham certeza que nós, da SPA, permanecemos de olho não só naqueles que estão operando, buscando a proteção do consumidor e a proteção da economia popular, mas também estamos de olho naqueles que insistem em oferecer para o mercado ilegal e que nós não queremos que eles interfiram, pois uma vez que eles estejam com os seus produtos ofertados para os nossos cidadãos, a proteção que a SPA deseja exercer, ela fica impossibilitada. Então, a nossa ação, o nosso compromisso é de que o mercado regulado funcione de acordo com as regras e que o mercado ilegal seja banido de dentro da nossa jurisdição. Muito obrigado. Muito obrigada. Por gentileza, gostaria de pedir para se posicionar para uma foto oficial. Muito obrigada pela sua apresentação. Peço uma salva de palmas. Muito obrigada.